Um pouco no tema aí que o Cassino tinha abordado com relação aos jogadores ficarem um pouco mais depois dos treinos aí para melhorarem talvez aí finalizações. Isso é uma outra situação. Não, outro eu só queria voltar ainda no que o Cassino disse. Vocês acompanharam o que aconteceu com o São Paulo? Vocês lembram do Maicon, o volante? Tá jogando no Grêmio hoje? O Maicon, Cassino, ele tá processando o São Paulo alegando o seguinte, vamos lá. Adicionais referentes a jogos de domingos e feriados, períodos adicionais de concentração e, além disso, ele acusa o São Paulo de não repassar integralmente direitos de arena. Fora isso, também, ele pede adicional noturno. Ou seja, o Cassino sugeriu uma ideia aqui de falar, não, porque o jogador ele pode ficar um pouco a mais, o treinador pode trabalhar determinados momentos ali com ele. Do jeito que a coisa anda, do jeito que o futebol tá mimimi, é capaz ainda do jogador processar o treinador por bullying e o clube ser coautor. O negócio tá feio. Gente, jogador profissional, pedir adicional. Pois é, já ia chegar nesse ponto também. Jogador processar o clube por adicional noturno, por trabalhar de domingos e feriados, ele quando ele optou ser jogador profissional, ele não sabia disso. Sabia o que diz a lei. Mas, Sormani, todo mundo diz aqui que a profissão de jogador de futebol não pode ser comparada a nada. Mais tarde tem um dia de folga. Exatamente. Gente, precisa ver o que diz a lei. Peraí, um dos tópicos que o Paulo André processou o Corinthians foi pela folga. Tem que pagar, ué. Foi pela folga que muitas vezes não era dada no dia posterior ao jogo. Isso, exatamente. Ok, isso é um direito. Agora, Sormani, na boa, adicional noturno. Mas eu sei. Trabalhar de domingos e feriados. Mano, grande absurdo, hein? Mano, precisa ver o que diz a lei. Tá bom. Se a lei não prevê isso, ele vai bater na porta, vai pedir e não vai ganhar. Se a lei prevê, ele vai ganhar. Eu acho que isso é um precedente extremamente perigoso. Então, os clubes se unam com o sindicato dos atletas. Criam uma norma. Exatamente. O que não pode é esse samba do crioulo doido. É essa terra de ninguém. Pode ou não pode? Vale ou não vale? Se não pode, se tiver que pagar, tem que pagar e acabou. Tem que acabar, é direito do cara. Foi conquistado. Porque depois das 10 da noite vem o adicional noturno. Olha, eu respeito, mas eu acho isso uma indecência, cara. O jogador de futebol não pode reivindicar isso, Sormani. Ele sabia disso quando ele resolveu ser um jogador profissional. Eu sei, mas não é isso que ele está... Estou dizendo o seguinte. Não, você está discutindo a lei, você está discutindo a lei. A lei, deixa eu só entender uma coisa. A lei que vale para o atleta profissional de futebol é a mesma lei que vale para qualquer um de nós. Para qualquer cidadão. Não há uma distinção de horário, mano. Não há distinção de horário. Eu acho uma indecência. O horário, por exemplo, você trabalha depois das 22 horas, vem o chamado adicional noturno. Não é isso? Sim. Se funciona para todo mundo, por que o atleta tem que ser uma camada distanciada disso? Pelo valor financeiro que já recebe? O jornalista, Pascoal, ele não recebe isso. Principalmente o cara que é PJ. Ele não recebe esse tipo de situação. Mas o atleta profissional de futebol, ele tem na carteira profissional dele. Na hora que você vai negociar um contrato com o atleta, você diz para ele, olha, eu vou te pagar isso já está englobado, isso. Discrimina no contrato. É X adicional noturno, enfim, alguma coisa. Se você não faz, não respeita a lei e não se protege... Ele deve estar processando o São Paulo, porque o São Paulo deve estar devendo, não deve ter pagado alguma coisa para ele. Ele está reivindicando a quantia de R$1,5 milhão. A reivindicação, a alegação é completamente esdrúxula também, na minha visão. Eu não acho nada esdrúxulo, não. Se o clube não paga o cara... Você já imaginou se a moda pega, baseado no salário do jogador de futebol? Não, desculpa, senhor. Aí você diminui o salário. Isso não é uma questão de moda. O Sormani já cantou a pedra. Coloca no contrato. Isso aqui é de adicional noturno, isso aqui é de... Exatamente, inclui adicional noturno, inclui... Mas o fato de você colocar algo em contrato não quer dizer que isso valha também. Não, vale, claro. Não vale, porque muitas vezes se aquilo lá, por exemplo, o cara fala, ó, você não pode retornar pro clube tal, se você retornar pro clube tal, você vai ter que me pagar uma multa. A lei não reconhece isso. Não, mas isso tudo... Isso você tá indo contra a lei, Flavinho. Não, o Flamengo deu uma grana pro Santos no caso do... Não foi o Flamengo, foi o clube chinês. Teve que chuviscar na conta do Santos, ou não teve? Deram um No caso do Caveirinha. Deram o que aconteceu? Para não haver briga. Então, estava escrito no contrato. Mas, por exemplo, o Zeca, ele rescindiu o contrato com o Santos. O Santos alega que, mesmo ele não tendo depositado o FGTS, que aquele contrato ainda é válido e o Santos está buscando isso na justiça. O Santos não disse isso. O Santos enviou documentação para o STF, né? Provar que pagou. Para provar que está no Profut. Profut, presta atenção. No Profut, porque o Fundo de Garantia também entrou no Profut e ele está pagando no Profut. Ele não está pagando integralmente, ele está pagando no Profut. É o rateio que ele está pagando. Precisa saber se o juiz aceita isso como sendo uma forma de pagamento ou se deve pagar integralmente.
Essa é uma outra questão. Pascoal, se o Zeca não tivesse razão na alegação dele, ele não teria recebido uma liminar para poder deixar o clube Perfeito. romper E o por contrato. que é que o Zeca não foi contratado por nenhum clube ainda? Aí é uma outra questão, mas o Zeca ele tem um habeas corpus para poder trabalhar. Perfeito. Todos os clubes que procuraram o Zeca querem analisar a situação antes da definição. É o caso do Flamengo independente agora. de qualquer coisa, Pascoal, os clubes que podem contratar o Zeca, eles estão tentando se resguardar de uma situação futura. Mas até o presente momento, quem tem a liminar a seu favor é o Zeca. É o Zeca, Pascoal. Você acha que o jogador tem que receber o adicional noturno? Eu acho que não, eu acho que isso é uma indecência. Eu acho que quando o cara resolve ser jogador de futebol profissional, ele já sabe de tudo isso. Ele sabe que ele terá que se concentrar em determinados dias, que ele vai ter que abdicar de determinados momentos ali junto com a própria família, que ele tem o ônus e o bônus. O ônus é ele não poder sair num caso de derrota para um restaurante, para um barzinho, para qualquer lugar que ele queira, e o bônus é ganhar muito dinheiro. Tudo isso, Pascoal, quando a gente vai falar a respeito da profissão jogador de futebol, a gente discrimina. Por que a gente agora quer colocar tudo no mesmo balaio? Não tem que colocar. Precisa ver. Tem que ter uma lei paralela. Eu falei. Precisa ver o que... Tem que ter uma legislação paralela para essa profissão. Então, mas quando você vai discutir essa não tem lei paralela, a lei é para todo mundo. Você pode até discutir alguma coisa nesse sentido, como o Mano está falando. As pessoas têm que sentar e resolver. O que não pode é a situação. Eu não sei como é que é a situação hoje. Sabe, mas, Sormani, imagina se a moda pega. Não é questão de moda pegar. Mas se a moda pega, Sormani, imagina a situação dos clubes brasileiros, recebendo processos talvez de 5 anos, um jogador que passou lá há 5 anos. É uma situação extremamente complicada. Jogadores reivindicando, inclusive, tá aí. Patronal. Não é patronal, Flavinho. Imagina uma situação de jogadores que já passaram pelo clube há 5 anos, reivindicando, inclusive, uma quantia retroativa. Mano, é complicado, cara. Vai quebrar o futebol brasileiro. Quantos clubes brasileiros está processando o São Paulo? Possivelmente porque o São Paulo está com alguma coisa atrasada em relação a direito de imagem, alguma coisa assim. Bom, dentro desse processo, Flavinho, é isso. Aí, pô, você tá lá, saí do São Paulo, fui pro Grêmio. Ele alega também nesse processo que não recebeu parte dos direitos de imagem. São Paulo, você deve aqui, ó, 500 mil reais de direito de imagem. O cara não te responde. São Paulo, quando é que vai pagar? O cara não te responde. Aí você chama um advogado trabalhista, o cara chega e fala assim, olha, vamos cobrar na justiça e vamos incluir. Eles não estão te pagando o direito de imagem? Não, então nós vamos incluir tudo que nós temos direito. E é assim que então, se tem direito, o juiz vai dar ganho de causa pro Maicon. Você acha que o Maicon tá cobrando adicional noturno do Grêmio? Ele não tá cobrando adicional noturno. Sei. Não sei. Não tá. Ué, vai saber lá na frente quando ele deixar o Grêmio se ele não fará a mesma coisa. Quando o teu ex-patrão é um FDP e não te paga as coisas, e te sacaneia, e te explorou, te abusou do seu trabalho, te fez trabalhar sábado e domingo, tô falando pra qualquer profissão. À noite, os cambal, tal, nunca pagou hora essa na vida e tudo mais. E quando você sai, o cara nem te paga a rescisão, o cara ainda quer te dar mais um chapéu, você entra com os dois pés na porta do cara. Não, mas, ô Flavinho, o cara buscar os seus direitos... Flavinho, eu não tô questionando aqui o fato dele ter... Não vai quebrar clube nenhum. Flavinho, eu não tô aqui reivindicando, ou então solicitando, ou então recriminando o Maicon por ele buscar os seus direitos. Qualquer trabalhador, ele tem o direito de acionar a justiça por qualquer causa. Eu entendo, mano, entendo como absurdo um jogador reivindicar isso. Não com relação aos direitos de imagem. Por exemplo, se o clube atrasou os direitos de imagem, faz parte do salário. Ele tem que receber por isso. Nós trabalhamos. Agora, adicional noturno, trabalhar em domingo, a gente trabalha no lazer das pessoas. Mano, eu entendo tudo isso que você tá falando. Só que se o teu patrão não te pagou nem o que devia... Na hora que você tá insistindo, o cara não paga... Não, o direito de imagem eu acho pertinente, Flavinho, porque o direito de imagem é uma composição do salário. Mano, ele tá exigindo isso certamente porque o São Paulo tá devendo. Eu acho que não é só... Eu acho que é por aí também. Mas é o seguinte, mas eu volto a dizer, se a lei prevê isso e ele ganhar, o Mano tá colocando uma questão que é um alerta dele, isso aí pode ser problema pros times. Porque se um jogador ganha, os outros vão ganhar também. A menos que caia numa outra vara, o cara tem uma outra interpretação, até se criar jurisprudência, demora um certo tempo. Acho eu, não sou entendido, eu era para ter sido jogador de futebol, minha família não deixou por causa das fazendas, entendeu? Então eu estudei até um determinado momento. E a minha família todinha de advogados. E meu pai queria que eu fizesse então liga pro seu tio aí, pergunta o que ele acha a respeito queria que eu fizesse advocacia, eu falei, não. Eu falei, pai, é o seguinte, eu quero ser jogador de futebol. Ele falou, não, jogador você não vai ser. Ele falava assim pra mim, jogador não pode. Você tem que cuidar da fazenda. Eu falei, beleza. Então, eu não fiz advocacia até o final. Mas eu posso ligar pro meu irmão. Mas contou boi. Meu irmão é advogado, minha irmã também é. Mas você contou boi. Então, eu não sei como é que é isso a fundo. Mas, se tá previsto em lei, amigão, você tem razão no que você tá falando. Se entrou o Maicon, vai entrar o Zezinho, o Joãozinho, o Juquinha e o Pedrinho. Eu tô entendendo o que você tá falando. E esse papo todo é porque eu falo o seguinte...
o Gustavo, será que não vai conseguir evoluir com o Rogério Ceni? E aí eu citei o Cilio como exemplo. O Cilio não fazia o jogador ficar depois do treino fazendo embaixadinha com bolinha de tênis e bolinha de borracha. Um dos métodos de treinamento dele era fazer o jogador ficar petecando com bolinha de tênis, com mini bola de borracha, para que ele desenvolvesse um pouco de habilidade. O Rogério Ceni já cansou de falar que acabava o treino. Ele ficava lá, o Pelé fazia isso. Todo mundo fazia isso. Pelé fez isso com o Cafu, lembra? Pra ele aprender a cruzar. Mas não adiantou nada, ele continuou sem aprender a cruzar. O Marcelinho Carioca ficava batendo falta no Corinthians. O Neto ficava batendo falta no Corinthians. O Zico, o Rogério Ceni. Eu acho que aí é o seguinte, aí vai de cada um. Vai de cada um. E vai de cada clube. Eu acho que os contratos... Pascoal, por exemplo, um cara num dia normal, uma terça-feira... 2 horas de treino. É o dia de trabalho do cara. 2 horas de treino. De manhã... Se tem 2 períodos, 2 horas de manhã, 1h30 à tarde, alguma coisa assim. Eu não sou advogado e não tenho acesso a contratos, né? Mas é claro que se você tem hoje uma carga horária... Mas isso tudo que nós estamos falando de legislação trabalhista também já pode rasgar tudo que não vai valer, já não está valendo quase nada. Daqui a pouco não vale mais nada. Já não está valendo quase nada, o Brasil voltou a 1888, né? Mas você trabalha 2 horas por dia só quando você não joga. Você tem uma compensação nos dias que você está concentrado e nos dias que você está jogando antes. Eu tenho certeza que o Maicon está fazendo isso porque o São Paulo está devendo dinheiro para ele. E aí está acionando o São Paulo e quando aciona um ex-patrão, você aciona pedindo tudo. Tudo, inclusive aquilo que um juiz pode interpretar como o Paulo André entrou com a mesma ação contra o Corinthians. É a mesma ação do Paulo André. Ninguém vai quebrar. Eu tô vendo aqui, o Léo Moura entrou também contra o Flamengo. Ficou quanto tempo afastado? Como é que é? O Maicon fez uma cirurgia no São Paulo e ficou quanto tempo afastado? Não sei. Mais de 5 meses. Ficou uns 6 meses afastado. Ele foi depois de um determinado Para período. de proteger clube. Não é isso. Ele não foi receber na caixa. Absurdo. Um trabalhador quando é afastado, ele tem razão. Ele tem razão. Se o empregador... O empregador te encosta... Pau que bate em Chico, bate em Francisco, Flavinho. Você não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Ele não vai receber pela caixa. Pois é, tem razão, Silvio. Tem razão. Não sei, acho que vocês protegem o clube demais. Não, pelo contrário, você que está defendendo demais o jogador. Não, eu defendo o trabalho. Vocês estão defendendo. Não, pelo contrário, Flavinho. Qualquer empresa afasta o funcionário. Vocês vão acordar o Cassino. Ele tá dormindo. Deixa ele dormir lá. Na verdade, esse papo tá chato demais, pelo amor de Deus. Falou um Budsman. Desce no switcher lá, fica lá você pautando o programa. Vocês vão acordar o cara. Chama mais um aí, ó. Vocês vão chamar o cara. Faz mais uma rodada pra nós aqui. Vocês vão chamar o cara, hein? Olha lá, tá nervoso. Do que você gostaria de falar, então? Vamos lá, vamos colocar. Coloca em pauta. Corinthians.